pessoa que se pergunta: por que o leite de caixinha dura tanto se o leite de saquinho deteriora tão rápido? Ou por que aparece bolor nas laranjas, nos pães que estão lá na minha casa? Ou ainda, por que a carne que eu conservo sob refrigeração, ela mesmo na geladeira ela degrada? Se tu tens essas dúvidas, esse vídeo é para você. Meu nome é Kátia Francisco, sou engenheira de alimentos e apaixonada por microbiologia desde 2001. Muitas pessoas ficam se questionando qual é o segredo, o que a indústria de alimentos faz para que os alimentos durem tanto tempo. E muitas pessoas criam até teorias até um tanto quanto conspiratórias para tentar responder essas questões. Mas, na verdade, a maioria das respostas são mais simples do que a gente pode imaginar. Claro, não tão simples para quem estuda, porque nós precisamos conhecer as características do alimento e, ao mesmo tempo, associar as características do alimento, um conhecimento tecnológico de quais são as técnicas que podem ser aplicadas sobre aquela matéria-prima e, mesmo assim, manter características organolépticas interessantes. Então, para que vocês compreendam um pouco melhor como esses alimentos podem ser conservados por mais tempo, precisamos compreender os fatores intrínsecos e extrínsecos que determinam o desenvolvimento dos micro-organismos nos alimentos. Então, vamos dividir esses parâmetros em duas partes. Primeiramente, falaremos dos parâmetros intrínsecos e depois dos parâmetros extrínsecos. O que seriam, então, esses fatores intrínsecos? É aquilo que tem a ver com a constituição do alimento. Não se preocupa nesse momento se tu não compreender direito essas expressões, porque elas serão melhor detalhadas ao longo do vídeo. Quais seriam essas características, então? O pH, a atividade de água, os nutrientes que compõem o alimento, a presença de compostos antimicrobianos, a integridade desse alimento, como por exemplo, se ele tem uma casca que o proteja, e também o potencial de oxirredução. O crescimento dos micro-organismos pode ser investigado em laboratório. Então, se nós pegarmos cada uma dessas características do alimento e avaliarmos em módulo, ou seja, apenas aquela característica, ao avaliar o pH, por exemplo, a gente determina que a maioria dos micro-organismos se desenvolve bem no pH neutro, que seria o pH 7. Mas, se nós investigarmos os diferentes tipos de micro-organismos em diferentes condições, incluindo diferentes pHs, nós percebemos que eles têm diferentes faixas de crescimento, onde os mais exigentes, ou seja, que crescem numa faixa menor de pH, são as bactérias, seguidas das leveduras e, por fim, os fungos filamentosos. Além, então, dos micro-organismos apresentarem faixas de crescimentos específicos para o seu desenvolvimento, eles têm suscetibilidade diferente dependendo do tipo de ácido ao qual eles têm contato. Então, se em um alimento está presente o ácido cítrico, o ácido lático, o ácido tartárico, o ácido acético, isso pode diferir na capacidade do micro-organismo se desenvolver e isso então acaba determinando o tipo de micro-organismos que nós vamos encontrar nos alimentos. Mas por que nós estamos falando sobre desenvolvimento microbiano nos alimentos? Isso tem que ficar bem esclarecido. Qual a importância dos micro-organismos para os alimentos? Eles podem ser deteriorantes, assim como eles podem ser patogênicos, ou seja, causadores de doença. E é por isso que a indústria de alimentos tenta evitar o seu desenvolvimento justamente para prolongar a vida útil dos alimentos, para que eles possam ser conservados por mais tempo e distribuídos para locais distantes do local de produção. Isso garante a segurança alimentar. E, além disso, também evitar o desenvolvimento dos micro-organismos patogênicos que podem ser veiculados por alimentos causando injúria na saúde do consumidor, com menor ou maior gravidade. Quais seriam essas injúrias? A presença de micro-organismos causadores de infecção ou de intoxicação. Então, falando de pH, como eu já falei, cada micro-organismo precisa ser investigado numa condição específica, ou seja, eles podem ter diferenças de desenvolvimento dependendo, por exemplo, do meio onde eles crescem. Mas, no geral, eles têm uma faixa mínima, máxima e ótima de desenvolvimento. Então, para citar um exemplo, as bactérias elas podem se desenvolver no pH 4 ao 9, sempre lembrando que para todos os micro-organismos que serão citados sempre existem as exceções, sendo que o pH ótimo de desenvolvimento das bactérias é entre 6,5 e 7,5. Os bolores, que são os fungos filamentosos,
eles podem se desenvolver de 1,5 a 11, sendo que o pH ótimo varia em torno de 4,5 a 6,8, onde existem muitos fungos que conseguem modular o pH do meio desde que esse meio não seja tamponado. Com relação às leveduras, elas têm uma ampla faixa de desenvolvimento também, não tão ampla quanto dos fungos filamentosos, podendo se desenvolver desde um pH de 1,5 a 8,5, tendo como pH ótimo de 4 a 6,5. Então aqui a gente pode citar alguns exemplos de faixas de pH que alguns micro-organismos de importância para alimentos se desenvolvem. Então, Escherichia coli tem como pH mínimo o pH de 4,4 e pH máximo o pH de 9. O Staphylococcus aureus pode se desenvolver de 4,5 a 8. Lactobacillus de 3,8 a 7,2. Os bolores de 1,5 a 11. E as leveduras de 2,5 a 8,5. Então, por que é interessante compreender a faixa de desenvolvimento dos diferentes tipos de micro-organismos? Porque ao conhecer o pH que eles melhor se desenvolvem, a gente pode modular ali o sistema, por exemplo, acidificando um vegetal para baixar o pH abaixo do desenvolvimento do micro-organismo patogênico que porventura a gente possa encontrar naquela matéria-prima, ou acima disso, para evitar o desenvolvimento microbiano. Então, seria uma forma de controle. Exemplos disso, então, são as conservas de vegetais. É bom deixar claro que alguns alimentos têm efeito tamponante. Então, alimentos que têm uma maior concentração de proteínas normalmente não têm grande variação do pH. Então, para aqueles micro-organismos que se desenvolvem em pHs específicos, esses tipos de alimento normalmente propiciam o seu desenvolvimento. O exemplo disso são as carnes. O que se pode perceber? Que normalmente as bactérias patogênicas não se desenvolvem em pHs mais ácidos. Normalmente quem se desenvolve nesse pH seriam aqueles micro-organismos considerados deteriorantes. Então significa que acidificar um alimento pode contribuir para evitar o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos. Lembrando que o uso de acidulantes nem sempre são utilizados necessariamente para evitar o desenvolvimento microbiano. Muitas vezes eles são utilizados para conferir propriedades sensoriais. Lembrando que o tipo de ácido presente determina o tipo de micro-organismo presente, porque os diferentes micro-organismos têm diferentes suscetibilidades, e que a acidez nas frutas é algo natural, que normalmente essa acidez está ali presente para a preservação da semente. Dados apresentados pela Food Ingredients mostram a função dos acidulantes. Eles podem ser modificadores de viscosidade em massas, modificadores do ponto de fusão em diversos produtos alimentícios, como na fabricação de queijos moles, agentes de cura para carnes, retiram e sequestram metais, funcionam como agentes flavorizantes, são conservadores e atuam sinergisticamente com antioxidantes. Mas, para o tema dessa aula, o interessante é a questão do controle do pH, porque ele pode agir como um tampão durante diferentes estágios do processamento, diminuindo a resistência dos micro-organismos, por exemplo, ao tratamento térmico. A acidificação é muito usada pela indústria para a conservação de diferentes tipos de alimentos e ela agrada o gosto do consumidor. Então, essa acidificação ela pode ser obtida com a adição do ácido lático ou do ácido cítrico para a fabricação de conservas, como também pode ser obtida através da fermentação natural, estimulando o crescimento de bactérias ácido-láticas que produzirão ácido lático, reduzindo o pH e mantendo essa conserva livre da possibilidade de desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, desde que o pH esteja abaixo de 4,5. Mas para compreender como que o pH influencia nesse crescimento, é interessante então compreender como que a modificação do pH afeta o desenvolvimento dos micro-organismos. Quando o pH do meio está afastado da faixa ótima de desenvolvimento dos micro-organismos, por não estar no pH que favorece as suas reações enzimáticas, esse micro-organismo ele vai crescer mais lentamente. Então, quando nós estudamos as diferentes fases de desenvolvimento do micro-organismo, nós compreendemos que a fase lag, que seria a primeira fase de desenvolvimento dos micro-organismos, estes se encontram numa fase ativa de desenvolvimento, mas sem multiplicação. Então, eles podem estar
ativos, desenvolvendo seus compostos metabólicos, mas não se multiplicando. Então, quanto mais estendida for essa fase lag, ou seja, antes de entrar numa fase exponencial de crescimento, então quanto mais estendida for essa fase lag, maior a longevidade desse alimento, pois uma vez que esse micro-organismo entra na fase logarítmica, a capacidade de multiplicação dele é bastante elevada. Então, acaba que essa população cresce muito rapidamente. Outro fator intrínseco bastante importante é o conteúdo de água. A água é necessária para o desenvolvimento de todos os seres vivos, então não poderia ser diferente para os micro-organismos. Assim como o pH, para a atividade de água também existe uma faixa ótima para o desenvolvimento dos micro-organismos. Então, o que a gente espera? Que aqueles alimentos com maior atividade de água serão os alimentos mais suscetíveis ao desenvolvimento microbiano. É claro que a gente não pode, no final das contas, avaliar o alimento em módulo, então apenas pH, apenas atividade de água, apenas potencial de oxirredução. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo ali no alimento. Mas, primeiro a gente precisa compreender cada uma das características para saber, então, modular essas características a fim de aumentar a longevidade desse alimento. Os micro-organismos patogênicos normalmente se desenvolvem melhor em alimentos com alta atividade de água, em geral se desenvolvendo em alimentos com atividade de água acima de 0,92. E o que é essa atividade de água? É a relação entre a pressão de vapor de equilíbrio do substrato pela pressão de vapor da água pura na mesma temperatura, onde a umidade relativa é calculada multiplicando essa atividade de água vezes 100. Então, por que é importante conhecer a atividade de água dos alimentos? Porque, dependendo da faixa de atividade de água daquele alimento, in natura ou após o processamento, pode-se determinar quais tipos de micro-organismos poderiam se desenvolver ali. Então, em termos de exigência no conteúdo de água, nós temos as bactérias como as mais exigentes, onde a maioria delas se desenvolve acima de 0,92, seguido pelas leveduras e, por fim, os fungos filamentosos. É claro que a gente tem uma classificação de micro-organismos que conseguem se desenvolver em condições mais extremas. O que a gente precisa determinar? Que abaixo de 0,60, normalmente nós não teremos desenvolvimento de micro-organismos. Mas como pode ser verificado ali no gráfico, a deterioração do alimento ela não pode ser determinada apenas pelo desenvolvimento de micro-organismos. Existem outras reações, como reações oxidativas, reações enzimáticas que podem causar alteração de textura, de cor, de perda de nutrientes, que ocorrem mesmo em baixa atividade de água. Então, o que percebemos? Que os micro-organismos começam a crescer a partir da atividade de água de 0,6, então onde existe o crescimento de micro-organismos especializados, e para depois, então, nós verificarmos o desenvolvimento de bolores e leveduras e bactérias. Para citar alguns exemplos de atividade de água, os pescados frescos e as aves têm uma atividade de água acima de 0,97, assim como as frutas frescas e os vegetais. O pão também possui uma alta atividade de água, em torno de 0,95 a 0,96. Os queijos, dependendo do tipo de queijo, mas a maioria se enquadra entre 0,91 e 1. A geleia, como ela passa por um tratamento térmico, ou seja, é um alimento concentrado e ainda adicionado de açúcar, ele pode ter a sua atividade de água variando de 0,75 a 0,80. A farinha de trigo tem atividade de água de 0,67 a 0,87, o que não inibe, então, a possibilidade de desenvolvimento de micro-organismos patogênicos, e não é raro, então, encontrarmos trabalhos que relatam a presença de Listeria monocitogênese em farinha de trigo. E os cereais têm atividade de água em torno de 0,10 e 0,20. Lembrando que nessa atividade de água não há desenvolvimento de micro-organismos. Então, qual seria o problema dos cereais? Então, existem problemas pós-colheita que podem ocorrer o desenvolvimento de fungos filamentosos com formação de toxinas fúngicas. Então, isso também é um objeto de estudo e de preocupação para a área de microbiologia de alimentos. E quanto à necessidade da atividade de água para o desenvolvimento microbiano? Qual seria a diferença entre os diferentes tipos de micro-organismos? Então, se nós compararmos, as bactérias são mais exigentes, seguidas das leveduras e dos fungos filamentosos, e se nós compararmos as bactérias gram-negativas com as bactérias gram-positivas, se verifica que as gram-negativas são as mais exigentes.
As bactérias deteriorantes normalmente não crescem no pH abaixo de 0,91. Os fungos filamentosos crescem até 0,8. As bactérias halofílicas, que são aquelas que crescem em altas concentrações de sal, como por exemplo contaminando um charque, elas podem crescer até a concentração de 0,75. Os fungos xerofílicos e as bactérias osmofílicas, que normalmente contaminam alimentos açucarados, eles se desenvolvem numa faixa de 0,65 a 0,61 e esses micro-organismos são exemplos daqueles micro-organismos especializados que eu já havia citado. E a faixa ótima de atividade de água dos micro-organismos aumenta com a temperatura ótima. Então, a faixa ótima de desenvolvimento dos micro-organismos relacionados à atividade de água, ela aumenta se esse micro-organismo tiver um alimento com boa disponibilidade de nutrientes e a temperatura que esse alimento está conservado seja sua faixa ótima de desenvolvimento. Então, como que esse conhecimento é utilizado pela área de tecnologia? Como se sabe que a atividade de água pode controlar o desenvolvimento dos micro-organismos, então se trabalha no sentido de reduzir essa atividade de água. E como isso pode ser feito? Com a adição de solutos, como a utilização de sal, açúcar, entre outros compostos, como também concentrando o alimento. Temos como exemplo, por exemplo, os doces de frutas, as geleias, os doces de leite. Então, ao reduzir a atividade de água, o que se espera encontrar? Aumento da fase lag, ou seja, aumentando a longevidade desse alimento, devido à diminuição da atividade metabólica desses micro-organismos, afeta o pH, a temperatura e também o potencial de oxirredução, que já nós vamos estudar. Só que os micro-organismos, eles têm mecanismos para sobreviver em baixa atividade de água. Então, o que eles fazem para não sofrer uma desidratação osmótica? Alguns acumulam aminoácidos no seu citoplasma para resistir ao estresse osmótico. Os fungos haloxerotolerantes acumulam álcoois e a Listeria monocytogenes tem a capacidade de acúmulo de aminoácidos. Por isso que, se nós compararmos o desenvolvimento da Listeria monocytogenes com outras bactérias patogênicas, elas se saem melhor nas condições, por exemplo, de redução de temperatura, como também na redução da atividade de água. Quais são os agentes, então, que podem ser utilizados para a diminuição da atividade de água? Então, pode-se utilizar, além do sal e da sacarose que já foram citados, o glicerol, o cloreto de cálcio, a ureia, a glicose e o sorbitol. De tudo que foi falado até aqui, eu acredito que a causa mais estranheza para vocês pode ser o potencial de oxirredução. É exatamente aquilo que vocês estudaram em Química lá no 2º grau. É a capacidade que um composto tem de ganhar ou perder elétrons, ou seja, se tornando oxidado ou reduzido, que é medido por diferença de potencial em milivolts. Então, como que esse dado da capacidade de ganhar ou perder elétrons é utilizado para a microbiologia? É a capacidade, então, que o micro-organismo tem ou não de utilizar os elétrons disponíveis dentro das suas vias metabólicas. Então, aqueles micro-organismos que utilizam o oxigênio, a gente diz que eles usam uma via oxidativa. Então, os micro-organismos que utilizam oxigênio estão no meio, então, que tem o potencial de oxirredução positivos e são considerados, então, os micro-organismos aeróbios. Mas também pode se desenvolver nessa faixa positiva de potencial de oxirredução micro-organismos anaeróbios facultativos, porque esses anaeróbios facultativos preferem a via oxidativa por ser uma via mais energética, mas na ausência de oxigênio eles conseguem utilizar uma outra via metabólica, então utilizando o carboidrato presente no meio através de uma via fermentativa. Existem ainda os micro-organismos microaerófilos, que são aqueles que se desenvolvem próximo de zero, e também nós temos os anaeróbios estritos, que são aqueles que só se desenvolvem em potencial de oxirredução negativo e a presença de oxigênio seria tóxica ao desenvolvimento desses micro-organismos. O que determina o desenvolvimento, então, desses micro-organismos nos diferentes potenciais de oxirredução? Em primeiro lugar, o conteúdo de oxigênio que circunda o alimento e depois a característica do próprio alimento. Então, por exemplo, se nós pegarmos uma peça inteira de carne, essa peça, num somatório total, ela apresenta o potencial de oxirredução negativo. Por quê? Porque a maior parte dessa peça não está em contato com o oxigênio.
Mas a partir do momento que a gente moe essa carne, o que a gente está fazendo? Expondo a parte interna, aumentando a tensão superficial. E essa carne, então, que foi fragmentada, ela tem muito mais acesso ao conteúdo de oxigênio atmosférico, ou seja, o oxigênio que a circunda. Então, devido a isso, aquela peça de carne que tinha um potencial de redução negativo antes de ser moída, ela passa a ter um potencial de oxirredução positivo. O mesmo acontece para o queijo. Uma peça inteira de queijo, ele pode ter um potencial de oxirredução negativo, mas a partir do momento que aquele queijo é fatiado, aumenta esse potencial de oxirredução. Então percebam como é possível mudar o tipo de micro-organismos que poderia se desenvolver no alimento dependendo da forma como ele se apresenta. Tem alguns alimentos que apresentam resistência à alteração do potencial de oxirredução, como por exemplo as carnes, por possuírem grupamentos SH, e também alguns vegetais por possuírem açúcares redutores. É interessante comentar que micro-organismos aeróbios têm a capacidade de alterar o potencial de oxirredução do meio pelo consumo do oxigênio disponível. Então eles podem reduzir esse potencial de oxirredução. O mesmo não ocorre para as bactérias anaeróbias. E como a disponibilidade de nutrientes afeta o desenvolvimento dos micro-organismos? Então nós temos que lembrar que os micro-organismos são células vivas, independente se eles são uni ou multicelulares e a forma como eles utilizam esses nutrientes, eles precisam de nutrientes para se desenvolver. Alguns precisam de formas orgânicas, outros conseguem se desenvolver com matéria inorgânica, compondo então os seus nutrientes orgânicos. Mas o que é interessante saber que além então do conteúdo de água que tem que estar disponível no alimento, existem outros elementos macro ou micronutrientes que são imprescindíveis ao desenvolvimento dos micro-organismos. E o que determina a sua exigência nutricional? Isso é muito particular de cada tipo de micro-organismos. Então, assim como nós estamos vendo, os diferentes grupos de micro-organismos têm diferentes exigências nutricionais. Mas todos eles precisam de carboidratos, seja na forma de açúcares simples, como até mesmo carboidratos complexos. Eles também podem obter a sua fonte de carbono a partir de álcoois e também de gorduras. Precisa haver no meio fonte de nitrogênio. Esse nitrogênio pode ser obtido a partir de aminoácidos, de peptídeos, de proteínas, como também de nitrogênio inorgânico. Existem micro-organismos que precisam encontrar no meio onde eles estão se desenvolvendo vitaminas. Já outros micro-organismos conseguem sintetizar as suas próprias vitaminas. E além disso, há necessidade de se encontrar diversos minerais, porque os minerais normalmente servem como cofatores enzimáticos, que são necessários ao desenvolvimento dos micro-organismos. Então, com relação às necessidades nutricionais, as bactérias gram-positivas elas são bem mais exigentes que as gram-negativas e o grupo das bactérias elas acabam sendo mais exigentes se comparadas com as leveduras e as leveduras mais exigentes que os fungos filamentosos. Inclusive, uma curiosidade, os fungos filamentosos eles são considerados os grandes cicladores do ambiente, porque eles têm capacidade de utilizar uma ampla gama de fontes de carbono, até mesmo extremamente complexas, como celulose e lignina. Outra composição do alimento que é extremamente interessante conhecer para determinar a possibilidade de desenvolvimento dos micro-organismos é a presença de compostos antimicrobianos. Então, ao saber que diferentes alimentos que são utilizados no nosso dia a dia, como por exemplo os temperos, o gengibre, o cravo, a canela, entre outros, eles têm na sua composição elementos que inibem o desenvolvimento de determinados tipos de micro-organismos. Então, o uso de especiarias na produção de alimentos pode auxiliar na inibição do desenvolvimento de diferentes tipos de micro-organismos, como também existem diversos estudos que tentam isolar esses compostos, como por exemplo óleos essenciais, para determinar a possibilidade da utilização desses óleos essenciais na conservação de alimentos, para substituir os conservantes químicos que normalmente são utilizados e também determinar as concentrações seguras. Exemplos de constituintes antimicrobianos, nós temos o cravo da Índia, a salvia e a canela que possuem o eugenol, o alho que possui a alicina e o aldeído cinâmico, a mostarda que possui o isotiocianato de alilo,
o orégano, que possui o carvacrol e o timol, o leite de vaca, que possui a lactoferrina, a lactoperoxidase, a caseína e os ácidos graxos, e também o ovo, que possui lisozimia e conalbumina. E temos que lembrar também que o alimento íntegro, ele possui uma barreira natural de proteção. Então, por exemplo, o animal, ele possui a sua pele, as frutas possuem suas cascas, assim como as castanhas possuem também uma casca de proteção. Então, enquanto essas barreiras permanecerem íntegras, normalmente esse alimento está mais protegido contra o processo de deterioração. Então, por isso que colher as frutas da forma adequada, fazendo com que elas não tenham batidas, ou seja, danos mecânicos, transportar rapidamente para o centro de seleção e manter a cadeia do frio até a chegada à casa do consumidor, isso aumentaria muito a longevidade desses alimentos de origem vegetal. Já falamos sobre os fatores intrínsecos, a partir de agora, então nós vamos falar sobre os fatores extrínsecos, que são aquelas condições que circundam o alimento. A gente fala a atmosfera que envolve o alimento. Então, quando a gente fala atmosfera, não necessariamente a gente está falando dessa atmosfera que nos envolve. Às vezes, é aquela atmosfera que está presente dentro da embalagem do alimento. Então, a gente vai entender como que esse ambiente que circunda o alimento pode também determinar a capacidade ou não do desenvolvimento de micro-organismos. Mas antes da sequência, quero te convidar para fazer uma coisa. Se está gostando do vídeo, vai aqui embaixo, clica no certinho para mim, para que eu saiba se tu está gostando, para que eu possa fazer mais vídeos como esse. Deixe seu comentário dizendo se gostou ou não do vídeo, se ficou com alguma dúvida, que tem alguma curiosidade ou até mesmo sugestão de temas. E se achar que esse vídeo é importante para ti e conheça alguém que pode gostar, vai lá, compartilha. Então, quais seriam os fatores extrínsecos? Primeiro, a temperatura que envolve o alimento. Então, a temperatura é determinante para o desenvolvimento de micro-organismos. Além disso, a composição da atmosfera que envolve esse alimento. Então, é essa a nossa atmosfera normal ou é uma atmosfera modificada? Além disso, a umidade relativa do ambiente também é determinante para o desenvolvimento dos micro-organismos, mas não só isso, também determina a qualidade desse alimento. Como que é o desenvolvimento dos micro-organismos em diferentes temperaturas? Bom, os micro-organismos, eles são super adaptáveis. Então, existem relatos de micro-organismos que conseguem se desenvolver de menos 34 graus até a temperatura de ebulição da água. Eles já foram encontrados tanto em geysers quanto em geleiras. Só para citar o exemplo, quando ocorreu o acidente com Exxon Valdez, que foi um grande desastre de um navio petrolífero numa região bastante fria, quando os pesquisadores foram lá para tentar compreender como que se faria a remoção do óleo daquele sistema tão frágil, eles descobriram que ali existiam micro-organismos adaptados com capacidade de degradação daquele óleo, mesmo num ambiente tão inóspito, tão hostil. Então, o que a gente percebe? Que os micro-organismos têm, sim, muita capacidade de adaptação a diferentes ambientes, mas o nosso interesse aqui é compreender quais são as faixas de temperatura segura para evitar o desenvolvimento dos micro-organismos. Então, a gente tem aquelas faixas de temperatura que são capazes de eliminar os micro-organismos e também temos aquelas faixas de temperatura que são capazes de simplesmente inibir o seu desenvolvimento, ou seja, tem uma função mais biostática. Só que antes disso, a gente precisa entender a classificação dos micro-organismos, porque eles são classificados de acordo com a sua capacidade de se desenvolver em diferentes temperaturas. Os psicrófilos crescem a 7 graus, tendo uma temperatura de 20 a 30. E a gente ainda tem os psicotróficos, que são aqueles micro-organismos mesofílicos, como por exemplo a Listeria monocitogênese, que têm a capacidade de se multiplicar em baixas temperaturas. O que a gente precisa compreender aqui? Que esses mesofílicos que têm capacidade de se desenvolver em baixas temperaturas e mesmo os psicrófilos, eles conseguem se multiplicar em temperaturas de refrigeração. A salmonela, por exemplo, ela consegue se desenvolver até 4 graus. Mas o que a gente tem que compreender é que longe da temperatura ótima, esses micro-organismos eles se desenvolvem mais lentamente. Temos as mesofílicas que crescem de 20 a 45 graus, com uma temperatura ótima de 30 a 40, e também os termófilos, que crescem a partir de 45 graus, com temperatura ótima de 55 a 65 graus. Então, com o que a gente tem que se preocupar, por exemplo, no Brasil, onde a temperatura média é de 25 graus,
nós somos um país tropical, então nós temos que nos preocuparmos principalmente com as bactérias mesofílicas. E também temos que compreender que as bactérias patogênicas, a maioria delas tem como temperatura ótima a faixa dos mesofílicos. E como que a umidade relativa tem a ver com o desenvolvimento do micro-organismo ou com a qualidade do alimento? Então a gente tem que compreender que o alimento ele tem que estar em equilíbrio com a umidade do ambiente, porque se ele estiver em desequilíbrio, isso vai afetar a qualidade dele. Então, se ele for um alimento desidratado e não tiver embalado de forma adequada, o que vai acontecer? Troca com o ambiente. Então, o ambiente mais úmido vai transferir umidade para esse alimento, que rapidamente vai absorver então essa umidade do ambiente, podendo chegar numa faixa de umidade com o risco de desenvolvimento de micro-organismos. Já, se for o contrário, nós temos um alimento bem hidratado, como por exemplo uma peça de carne, em um ambiente com umidade relativa menor do que aquela peça, como por exemplo um ambiente de refrigeração. O que vai acontecer? Vai haver desidratação superficial dessa peça de carne. Então, quando se conserva, por exemplo, carnes sem controle de umidade, essas carnes precisam estar embaladas para que elas não percam água. E a composição gasosa do ambiente? Então, temos que lembrar que micro-organismos aeróbios precisam de oxigênio para se desenvolver. Então, muitas vezes, quando se quer inibir o desenvolvimento desses micro-organismos aeróbios, pode-se utilizar uma atmosfera modificada ou até mesmo a ausência de atmosfera, como no uso de embalagens a vácuo. Então, a presença de oxigênio desenvolve os micro-organismos aeróbios, a ausência de oxigênio favorece o crescimento dos anaeróbios, mas a sua resistência à presença de oxigênio é variável, e o uso de atmosferas modificadas é um recurso tecnológico para aumentar a vida útil dos alimentos, pois determina a sobrevivência ou multiplicação destes. O uso de CO2 depende da concentração deste, como também do pH, da atividade de água e da temperatura. O nitrogênio é considerado um gás inerte, ou seja, não tem ação contra o desenvolvimento de micro-organismos, mas ele pode ser utilizado como substituinte da atmosfera normal. Assim, o micro-organismo não vai ter contato com oxigênio e não vai se desenvolver, como também o uso da embalagem a vácuo. A gente já compreendeu quais são os fatores intrínsecos e extrínsecos, estudando eles individualmente. Então, pH, potencial de oxirredução, nutrientes, antimicrobianos, umidade relativa do ambiente, temperatura, composição atmosférica. Mas a gente também tem que entender que o alimento ele tem uma flora acompanhante. A gente considera que na área de alimentos nenhuma matéria-prima é inócua, todas elas têm micro-organismos que são inerentes dessa matéria-prima. E muitas vezes esses micro-organismos que estão ali presentes, eles são competidores naturais, ou seja, eles podem inibir o desenvolvimento de micro-organismos patogênicos através da produção de substâncias que poderiam ser desde ácidos orgânicos, como também a produção de bacteriocinas em alguns casos. Também existem efeitos sinergísticos, onde o crescimento de um micro-organismo é dependente do desenvolvimento de outro tipo de micro-organismo. Sabendo então que existem micro-organismos que têm essa competição com capacidade de eliminação de micro-organismos patogênicos, tem-se utilizado, por exemplo, a utilização de probióticos em ração para diferentes tipos de animais. Isso, por exemplo, já vem sendo utilizado para as aves, mas existem muitas pesquisas que apresentam ótimos resultados, por exemplo, da utilização de bactérias ácido-láticas em ração de peixe. Para quê? Para a eliminação de micro-organismos patogênicos da flora intestinal, então, desses animais. E, claro, tendo também outros benefícios à saúde. Então, é uma forma de controle biológico que evita muitas vezes a utilização de antibióticos, como no caso das aves, que poderia causar uma suscetibilidade muito maior à aquisição de bactérias patogênicas ao longo da vida desse animal. Só que o que a gente precisa compreender e levar isso para casa, tá? É que não existe um fator intrínseco ou extrínseco que ocorra separadamente. Então, na tecnologia de alimentos se compreende qual é a característica do alimento, quais são as características novas que foram adquiridas por aquele alimento após o seu processamento, para quê? Para determinar a vida útil desse alimento. Então, ao compreender que tudo está ocorrendo ao mesmo tempo, ou seja, a atividade de água pode ser reduzida, pode ser adicionado um acidulante, aquele alimento vai ser conservado sob refrigeração ou não,
existe ou não a presença de antimicrobianos, ou isso pode ser adicionado naquele alimento, tudo isso para aumentar a longevidade do produto. Então, nós temos que compreender que existem diversas barreiras que podem ser colocadas para que possa aumentar a vida útil desse alimento. Então, Leissner postulou o método de barreira. O alimento precisa ser testado frente a micro-organismos-alvo com relação às suas características e as modificações que serão implementadas no processo tecnológico para inibir ou retardar o seu desenvolvimento. Então, o que a gente tem que saber? Que tem alimentos que a própria composição dele já inibe o desenvolvimento de muitos micro-organismos. Outros, como eles têm muitos nutrientes, por exemplo, a carne, por que ela é tão suscetível? Porque ela tem um pH próximo da neutralidade, um conteúdo de água extremamente elevado, tem efeito tamponante. Então, como ela tem muitos nutrientes, se a gente tiver infração de temperatura no momento do armazenamento desse produto, a gente vai ter um salto no número de micro-organismos. Então, pode ser que todas as barreiras que sejam implantadas posteriormente não sejam suficientes para inibir esse desenvolvimento microbiano. Então, nós temos alimentos mais e menos suscetíveis. Isso tudo depende dessas características que nós estudamos. Então, para citar um exemplo, eu trouxe para vocês esse exemplo de método de barreira, onde a teoria dos obstáculos de Leissner foi aplicada à alimentação animal e prevenção da contaminação de leite, onde são representados como barreiras o controle biológico, o uso de adsorventes, o controle da umidade relativa do ar, da atividade de água e do armazenamento adequado e curto tempo de armazenamento. E o que a gente pode ver? Que o micro-organismo já foi inibido com as primeiras 3 barreiras, onde se percebe que ao utilizar o controle biológico, ajustar a umidade relativa do ar e a atividade de água foram suficientes para inibir o desenvolvimento do micro-organismo. Então, as condições de armazenamento, tempo e a presença de adsorventes, ele é determinante para manter a qualidade desse alimento. Então, para quem está estudando fatores intrínsecos e extrínsecos na disciplina de microbiologia, recomendo a leitura das referências da área, inclusive vou deixar as que eu usei citadas aqui embaixo, e espero vê-los em breve. Abraço, tudo de bom, muito obrigada pela companhia.